Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa reportagem aí do Fala Brasil. É um programa que falou um pouquinho sobre a questão das facetas, as lentes de contato, né? E utilizando principalmente os famosos para falar sobre isso, o processo de confecção, como são feitas, etc. A gente vai assistir um pouquinho aqui, eu vou parando e falando com vocês a opinião, né, de quem trabalha com isso todos os dias, quem trabalha com facetas todos os dias, para desmistificar, porque tem muita coisa que não é realmente o que está falando aqui, tá? A gente tem que tomar cuidado na hora de acompanhar esses conteúdos, porque é muita coisa sensacionalista e às vezes nem só essa questão de ser sensacionalista, também acontece de pegar informações erradas, né? Às vezes a imprensa, a pessoa que está desenvolvendo ali a reportagem pesquisa, mas não pesquisa muito a fundo e acaba falando, trocando os pés pelas mãos, né? Então vamos escutar um pouquinho aqui, ver o que eles estão falando e a gente vai conversando, beleza? Vou colocar aqui. Algumas pessoas admiram os sorrisos de alguns famosos artistas e querem ficar assim com os dentes brancos, bem certinhos, querem ficar desse jeitinho. Tudo bem. Para isso é preciso usar uma lente de contato dental. Mas o procedimento não é simples, então é por isso ter certeza do que você quer fazer, porque ele é definitivo. Tá, ele já falou aqui lente de contato dental, né? Essa nomenclatura de lente de contato e faceta, etc., ela é muito usada às vezes para definir a mesma coisa. Então aí a gente já tem que tomar cuidado, né? Porque muita gente fala, ah não, eu sou lente, eu sou faceta. Não, eu tenho lente, eu tenho faceta. Tecnicamente é a mesma coisa. A gente até às vezes difere em relação à espessura do material, mas tecnicamente é a mesma coisa, tá? Só algumas pessoas utilizam lente porque aí parece que é mais fino, mas não necessariamente, tá? Beleza? E essa questão de ser definitivo, principalmente se houver desgaste excessivo, realmente um processo definitivo, um processo que não dá para recuperar o dente como era antigamente, a não ser que você faça de resina e ainda assim seja um caso que não houve nenhum desgaste, tá? Beleza, vamos voltar lá. Continuar aqui. Por fora, os dentes são os mais perfeitos possíveis. Mas por dentro, Tirulipa. a realidade Esse aí do foi um caso sorriso clássico, de né? grande parte das celebridades surpreende. Tirulipa, durante a troca de próteses, fez piada mostrando os dentes naturais. Tá, Eles beleza, ficaram isso aqui é legal de falar. Se você for reparar, pessoal, esse nível de desgaste aqui que aconteceu no Tirulipa, muito provavelmente foi feito porque ele possuía giroversão, ou um dente fora da posição, um dente maior do que o outro, às vezes um dente conoide, o outro não. Ou ele já tinha um dente cometido por restaurações, etc. Então, assim, não é comum esse nível de desgaste aí. Por que é que a gente vê muito famoso com os dentes bem pequenininhos, o nível de desgaste muito grande nos famosos? Porque muitos deles procuram as facetas, nesse caso facetas de porcelana, né, para resolver um problema que primeiramente ele deveria ter feito um tratamento ortodôntico. Então às vezes ele tem um dente muito torto e ele quer resolver isso tudo fazendo a faceta. E aí a gente precisa tecnicamente diminuir o tamanho em todas as proporções desse dente para que eu possa aumentar o tamanho proporcionalmente para alterar largura, comprimento, volume, e para que eu possa e tenha liberdade de fazer o que eu quiser, entendeu? Então é bem comum em casos assim onde o paciente quer uma transformação muito rápida e muito grande, precisar fazer desgastes grandes assim, entende? Então aquela questão de sempre tem desgaste? Depende do caso em relação ao nível do desgaste, né? Em porcelana sempre vai ter um desgastezinho, mesmo que mínimo, mas um desgaste às vezes que é praticamente imperceptível a olho nu. Mas isso no paciente que já fez tratamento ortodôntico, que já usou o aparelho, que está tudo belezinha, e aí ele decide colocar a faceta. Agora, se você é um paciente que está com o dente todo torto, etc., e quer colocar a faceta de porcelana, principalmente, pode ter certeza que você vai ter mais desgaste nos dentes. Então, a variação do desgaste é de acordo com o planejamento e de acordo com o caso do paciente, beleza? Então, isso aí muito provavelmente é porque ele tinha os dentes tortos, os dentes não estavam legais para já ir de cara na faceta, tá? E aí, provavelmente, tem coroas aí, no central ali parece um preparo de coroa, né? Bem uma faceta, então a gente precisa entender que coroa não é faceta. A gente só usa coroa quando o dente não cabe se fazer uma faceta, beleza? Vamos voltar aqui. das facetas. Eu sou preciosa. Eu sou preciosa. O ator Carlinhos Maia também já satirizou a situação dos dentes dele quando uma das próteses caiu. Oh, meu Deus do céu, esse arrependimento matasse. Ai. Isso acontece, peraí. Acontece o quê, mano? Tô banguelo. Com as mudanças nos dentes. Beleza, pessoal, é isso aí. Dá pra mudar completamente a aparência dos dentes? Dá.
sempre vai ser com pouco desgaste ou sempre vai ser possível? Não. Às vezes é possível que o dentista que você vá fale que dá para fazer, fale que é possível, fale que dá para mudar tudo só utilizando prótese, faceta, etc. Mas talvez não seja a melhor opção para você. Talvez ir no ortodontista e mudar alguma coisinha ali ou outra aqui antes de fazer as facetas vai fazer com que você desgaste muito menos e mantenha muito mais estrutura natural do seu dente, tá? E em alguns casos, se você quer fazer mudanças menores ou se você quiser fazer mudanças sem tanto desgaste, você opta pelas facetas em resina composta. O material é diferente. Os cuidados às vezes mudam um pouquinho, etc. Mas você vai ter essa questão de não ter um desgaste tão severo nos seus dentes e que você consiga fazer alterações menores sem necessariamente cobrir o seu dente todo, etc. Tá? Então o planejamento das facetas em resina ele consegue ser um pouquinho mais direto ao ponto no caso de um paciente que está procurando alterações não tão grandes, né? Não virar outra pessoa e colocar todos, por exemplo, 20 dentes em porcelana e mudar completamente, tá? Então, sim, dá para você fazer o meio termo se você quiser. Não precisa ser sempre essas transformações gigantes assim, não. A aparência do sorriso virou tendência. Muita gente sonha com uma transformação dessas. Fica bonito, né? Dá uma aparência assim chique, elegante, né? Quando Só voltar um segundinho aqui para vocês verem um negócio interessante. Se você for ver aqui, ó, aqui nesse ponto aqui, ó. Beleza. Você consegue reparar que na foto de cima ali a gente tem a faceta superior e a faceta inferior e a gente vê a diferença do tom do dente, né? A diferença de baixo está bem mais amarelado que o de cima. Isso aí, em muitos dos casos, às vezes o paciente quer fazer uma transformação, mas ele não quer gastar muito, ele quer fazer uma transformação só em cima, ele acha os dentes de baixo bonitos, e aí ele tem uma limitação em relação à cor, né? Ali ele, teoricamente, se ele não fosse fazer superior e inferior, que não é o caso, ele fez, né, superior e inferior, mas se não fosse o caso, ele não poderia ter feito esse nível de transformação em relação à cor, né? Porque ficaria muito distoante de cima e de baixo. E aí, nesse tipo de caso, já é interessante fazer tanto superior quanto inferior. Se é em faceta em porcelana e você quer um dente branquinho, aí você já vai ter que fazer desgastes nos dentes superiores e nos inferiores, tá? Né, dependendo do nível de giroversão, de alteração de volume, se um dente está tortinho ou não, etc., são desgastes que você vai precisar fazer em, às vezes, 5, 10, 20 dentes aí que não tem como voltar atrás, tá? Então você tem que pensar em relação a essa questão da cor, ainda considerando que a espessura do material, né, tanto da porcelana quanto da resina, ela influencia na cor. Então, se eu quero um dente muito branquinho, a espessura do material vai ser um pouco mais grossa, tá? Então, se você quer um dente super brancão e vai fazer em cima e embaixo, tenha consciência que você vai ter um desgaste maior, tanto em cima quanto embaixo, para conseguir colocar essa cor mais branquinha. A não ser que você faça em resina composta e você deixe um pouquinho mais de volume, o dente fique levemente mais volumoso para poder conseguir essa qualidade de cor, tá? Mas em porcelana é bem provável que você vai ter um pouquinho mais de desgaste para conseguir um pouco mais de cor, beleza? Outro ponto interessante que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, ó. Quando ela vai explicar um pouquinho e a gente escuta e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre esse ponto aqui. Com o passar dos anos, as próteses evoluíram e há diferenças entre elas, inclusive. Essas daqui são as chamadas de coroa, que precisam de um desgaste bem profundo do dente natural da pessoa. Depois vieram as facetas, que exigem um aí desgaste Isso menor. aqui que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Isso daí existe uma ordem cronológica, isso daqui são as coroas, e depois a gente aprendeu a fazer as facetas, e depois vieram as lentes. Não é isso, pessoal. Não, isso aqui, infelizmente, o programa acabou errando ali, porque não é assim. A coroa é um preparo que ela é indicada de acordo com o nível de alteração que a gente precisa fazer no dente, ou porque o dente precisa colocar um pino intracanal e aí a gente precisa reconstruir, faz um núcleo e faz essa coroa por cima. Então, a coroa que ela falou ali, que vem antes das facetas, ou seja, numa ordem cronológica, antigamente se fazia coroa. Não, ainda é possível se fazer coroa em um caso onde o paciente busca faceta, simplesmente porque ele precisa fazer desgaste demais para colocar o dente alinhado, ou porque esse dente tem restaurações pra caramba, ele já fez outras restaurações anteriormente, em anos passados, ou por milhares de motivos, você precisa naquele dente em específico fazer uma coroa. Talvez no dente do lado ele precise fazer uma faceta, e aí no canino ele precise fazer uma lente, no sentido aqui do programa, né, que seria um mais espesso que o outro. Então, é possível que no mesmo paciente ele tenha uma coroa, uma faceta, que seria a mais espessa, e uma lente no mesmo caso, né? Isso é de acordo com
o que precisa ser aplicado no dente do paciente, não necessariamente porque antigamente usava coroa e hoje não usa mais. É possível que você vá no dentista hoje, no melhor do mundo, no melhor possível, você planeje fazer as facetas e em algum dos dentes você tem que fazer uma coroa. Esse desgaste severo aqui, caso esse dente esteja rotacionado e vários outros motivos, tá? Então isso daqui tá errado, não é assim. É indicado fazer desgastes de dente por dente, em caso por caso, não é por cronologia, antigamente usava e hoje não usa mais, beleza? Vamos voltar. Mas que ainda assim atingem as laterais dos dentes. E hoje o que há de mais novo no mercado são as lentes de contato dentárias, que são menos invasivas, bem fininhas e que quase não comprometem a estrutura dental da pessoa. De acordo com o dentista, cada tipo de prótese é indicado para uma necessidade. O Vioto exatamente é o que ele falou aí. Cada tipo de lente, cada tipo de estrutura é indicada para um tipo de caso específico, ou um tipo de dente específico. Então, no mesmo caso, a gente pode ter vários tipos de restaurações diferentes, tá? Então, é o que eles tentaram passar aqui no quadro passado, mas não é bem aquilo, tá? O Dr. Vioto saberia explicar isso muito bem, com toda certeza, em qual a indicação para cada tipo e tudo mais. Então, é isso que eu quero deixar para vocês bem claro. Às vezes você assiste um conteúdo ali e tira uma conclusão errada. Eu já assisti esse vídeo todo aqui, o Vioto acabou não falando especificamente isso, talvez não foi apresentado para ele a possibilidade de ter falado ponto por ponto, né? Explicado direitinho como é que é feito e quando você escolhe cada tipo de desgaste, mas é o que eu estou colocando. Eu estou adicionando um conteúdo aqui, né? Deixando um pouquinho mais específico. Então, realmente é isso. Você pode, em muitos dos casos, conseguir desgastes menores do que na maioria dos outros casos. Aqui no caso do Kevinho, né, a gente consegue perceber e quem acompanhou ele viu que houve um desgaste muito grande, mas porque provavelmente ele tinha dentes girovertidos e etc, e às vezes um dente foi uma lente, no outro dente ele foi uma coroa. Então você precisa de um dentista experiente para conseguir fazer esse planejamento adequado para você e passar para você qual é a melhor possibilidade de abordagem, em resina, em porcelana, de acordo com o que você quer e de acordo com realmente, às vezes, a habilidade técnica do profissional. Às vezes ele é muito bom para fazer resina e aí seria mais interessante você fazer a resina com ele. Às vezes ele é muito bom, então um laboratório excelente de porcelana e aí talvez seja interessante você fazer a porcelana. Ou um profissional que consiga fazer as duas e você decide de acordo com a necessidade, de acordo com a especificidade do seu caso, o nível de alteração que você deseja, beleza? Então é isso, eu só queria adicionar mais pontos aqui, porque esse vídeo está disponível para todo mundo e é importante as pessoas conseguirem tirar mais informações disso e não saírem com a percepção de que hoje não existe desgaste praticamente nenhum, porque houve a mudança e etc. E não é bem assim, é caso por caso. É óbvio que quanto mais estudo a gente tem, menos a gente desgasta, porque a gente começa a trabalhar com materiais melhores e é isso, beleza? Então, assim, qualquer tipo de dúvida ou qualquer coisa que você precise saber e esteja em dúvida sobre as facetas, pode me chamar lá no direct do meu Instagram, drmarcosg, @drmarcosg, né? Ou acompanha aqui que a gente vai passar mais vídeos para vocês aqui dentro desse canal, beleza? Até a próxima.